Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à sessão de hoje. Em meu nome e em nome da Roca, gostaria de dar-vos as boas-vindas ao Roca Lisboa Gallery. Foi uma experiência muito gratificante. Eu trouxe um tema muito atual e que tem a ver com o facto de hoje estarmos num contexto de uma digitalização da procura de eficiência energética, da procura de cada vez mais integrar conhecimento e inteligência nos edifícios, de interligação dos edifícios com as cidades, e temos hoje um contexto onde há uma preocupação de medir essa inteligência, de avaliar o quanto os edifícios são inteligentes, o quanto os edifícios respondem às necessidades dos utilizadores e às necessidades também do contexto da cidade, e de permitir aos utilizadores perceber esse grau de inteligência e dar-lhes a possibilidade de eles poderem, com um conjunto de ações, melhorarem aspectos que vão muito para além da energia, o conforto, a saúde, o bem-estar, a valorização. Há hoje múltiplos benefícios que advêm do facto de edifícios serem inteligentes, e procurei na apresentação que trouxe trazer um novo indicador, um indicador de medição da inteligência desses edifícios como forma de valorizar o consumidor e as ações que ele toma nos edifícios. Podemos abordar assim da internet das coisas, são mecanismos, são sensores que nos permitem medir. Nós não conseguimos controlar nada se nós não medirmos, se não adquirirmos dados. Portanto, a partir com os dados nós podemos decidir. Sem dados não conseguimos decidir. A internet das coisas que nos fazem é a aquisição dos dados para depois nós tratarmos como achamos mais pertinente. Esta é uma experiência muito interessante, a audiência muito atenta, muito ávida de conhecer e saber, e tivemos 3 painéis com uma linha condutora que todos eles se complementaram, que foi muito interessante. Eu tentei, porque os outros oradores fizeram uma explicação muito interessante sobre os benefícios da internet das coisas. Eu tentei, através de factos que têm muito a ver com as transformações que estão a acontecer no mundo, sejam sociais, sejam políticas, sejam económicas, lançar alguns desafios. E os desafios todos muito ligados à humanização. Há a questão que é muito importante, que é a origem desta questão da internet das coisas, que é, no fundo, esta ponte entre pessoas, o físico e as tecnologias, mas de forma para serem consistentes, a serem aquilo que realmente é importante na internet das coisas, é facilitar, aproximar, reduzir os gastos, portanto, a otimização dos recursos, etc. Porque hoje a palavra de ordem no mundo tem que ser a humanização, e este é o grande desafio para a internet das coisas. Como criar esta ponte eficaz em que todos temos a ganhar, não só o individual como o coletivo. Esta sessão foi muito interessante porque a internet das coisas é um mundo infinito e, portanto, a preocupação da KPMG hoje era trazer 3 ângulos muito diferentes. E esses 3 ângulos acho que resultaram muito bem e até numa discussão bastante rica. Foi um ângulo ligado à aptidão de inteligência dos edifícios, foi também um outro ângulo muito interessante, que é o dos sensores. Há sensores para tudo e foram aqui dados exemplos muito interessantes, desde o sensor que se coloca no coração até ao sensor que se coloca numa laje de betão. E depois uma versão da internet das coisas mais preocupada com o social, com a humanização, no fundo, destas nossas sociedades cada vez mais tecnológicas. O que pretendemos com este ciclo é um minúsculo contributo de procurar trazer às pessoas este mundo da tecnologia de forma relativamente simples e de forma que as pessoas possam entender com alguma facilidade, para um mundo acessível a qualquer pessoa, independentemente da sua cultura, da sua formação, do seu conhecimento.